Isaque e Rebeca eram um casal piedoso que andava fielmente com Deus. Porém, por muitos anos, eles não conseguiam ter filhos, o que os preocupava muito, pois a promessa de Deus a Abraão dependia da continuidade da linhagem. Então, Rebeca orou fervorosamente a Deus, implorando por um filho. Deus ouviu a sua súplica e concedeu a gravidez tão desejada. Durante a gestação, Rebeca sentiu os bebês lutando em seu ventre. Isso a inquietava. Então, ela novamente buscou o Senhor em oração, pedindo entendimento sobre o que estava acontecendo. Deus então se revelou a Rebeca e lhe disse: há duas nações em teu ventre, e dois povos se separarão um do outro. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Desta forma, Deus mostrou a Rebeca que os gêmeos que carregava teriam destinos muito diferentes, com o mais novo Jacó recebendo uma bênção especial. Quando chegou a hora do parto, Rebeca deu à luz os dois meninos. Esaú, o primogênito, nasceu primeiro e em seguida Jacó, segurando o calcanhar do irmão. À medida que cresciam, Deus ia revelando mais de seus planos para a vida daqueles irmãos tão diferentes. Isaque e Rebeca percebiam que Jacó parecia ter uma unção especial de Deus sobre sua vida. Embora Isaque preferisse Esaú, Rebeca nutria um carinho especial por Jacó, pois via nele a mão de Deus atuando. Ela sabia que Deus tinha propósitos únicos para a vida daquele filho. Jacó e Esaú, os irmãos, foram crescendo dentro do lar de Isaque e Rebeca. Apesar de gêmeos, suas personalidades e interesses eram completamente distintos. Esaú se tornou um hábil caçador, amante da vida no campo. Já Jacó preferia ficar próximo à tenda, estudando as Escrituras e auxiliando seu pai, Isaque, nas tarefas da casa. Isaque, em sua velhice, tinha especial afeição por Esaú, pois apreciava a caça que o filho lhe trazia. Rebeca, por outro lado, sentia uma conexão mais profunda com o filho Jacó, percebendo nele uma unção divina. Certo dia, quando Esaú voltava cansado da caça, Jacó havia preparado um delicioso guisado. Esaú, faminto, pediu a Jacó que lhe desse de comer. Jacó então propôs uma barganha. Ele daria o alimento se Esaú lhe cedesse seu direito de primogenitura. Esaú, desprezando sua herança espiritual, aceitou o negócio. Dessa forma, Jacó tornou-se o possuidor do direito de primogenitura, algo de extrema importância naquela época. Mais tarde, quando Isaque envelheceu ainda mais e sua visão enfraqueceu, ele chamou Esaú para receber sua bênção final como primogênito. Rebeca, porém, interveio, orientando Jacó a se fazer passar por Esaú para receber a bênção em seu lugar. Jacó obedeceu à mãe, disfarçando-se com as vestes de Esaú e levando a Isaque a caça preparada. Assim, Isaque abençoou Jacó, acreditando tratar-se de Esaú, o primogênito. Quando Esaú voltou e descobriu o que havia acontecido, ficou furioso. Isso gerou um grande conflito entre os irmãos, colocando Jacó em perigo. Rebeca, então, aconselhou Jacó a fugir para a casa de seu tio Labão, onde ele ficaria protegido. Com o coração pesado, Jacó se despediu de seus pais e partiu sozinho em sua jornada. Ele sabia que enfrentaria muitas dificuldades pelo caminho, mas confiava que Deus estaria com ele. A viagem foi longa e árdua. Jacó percorreu quilômetros de deserto, exposto ao sol escaldante e sem ter abrigo para se proteger. Sua comida e água foram escasseando e ele começou a sentir a fadiga tomar conta de seu corpo. Durante a noite, Jacó dormia no chão, com apenas algumas pedras como travesseiro. Ele se sentia vulnerável e apreensivo, pensando no que o aguardava à frente. Em certo momento, Jacó parou para descansar e, enquanto dormia, teve um sonho profético. Nele, viu uma escada que ia do chão até o céu, com anjos de Deus subindo e descendo por ela. E o próprio Deus se manifestou a Jacó, reafirmando a promessa feita a Abraão e Isaque.
Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, a ti a darei e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. E tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Jacó ficou profundamente tocado por essa experiência sobrenatural. Ele percebeu que Deus estava com ele, guiando e protegendo seus passos, mesmo em meio às dificuldades da jornada. Assim, Jacó retomou seu caminho, com novo ânimo e determinação. Sabia que, apesar de todos os obstáculos, chegaria em segurança à casa de seu tio Labão, pois Deus estava com ele. Após uma longa e desafiadora jornada, Jacó finalmente chegou à cidade de Harã, onde residia seu tio Labão. Cansado e com os pés doloridos, ele se aproximou do poço de água, onde as pessoas costumavam se reunir. Jacó logo avistou Raquel, a filha mais nova de Labão, chegando com o rebanho de ovelhas de seu pai. Impressionado com sua beleza, Jacó se apresentou e lhe pediu água para beber. Raquel, gentilmente, atendeu ao pedido de Jacó. Ela então correu para avisar seu pai sobre a chegada de seu primo. Labão saiu ao seu encontro, recebendo-o calorosamente e convidando-o a ficar em sua casa. Jacó ficou encantado com a hospitalidade de seu tio. Ele decidiu permanecer em Harã e trabalhar para Labão, com a esperança de um dia poder se casar com Raquel, a quem já havia se apaixonado. Nos anos seguintes, Jacó demonstrou ser um homem de confiança e habilidoso no trabalho com o rebanho de ovelhas. Labão, percebendo isso, passou a delegar-lhe cada vez mais responsabilidades. Quando Jacó completou 7 anos de serviço, pediu a mão de Raquel em casamento. Labão, então, propôs um novo acordo. Jacó deveria trabalhar mais 7 anos adicionais para poder se casar com Raquel. Embora hesitante, Jacó aceitou o trato, tamanho era seu amor por Raquel. Ao fim desse segundo período, Labão, de forma enganosa, entregou sua filha mais velha, Lia, a Jacó como esposa, alegando ser a tradição local. Jacó ficou profundamente desapontado, mas, mesmo assim, permaneceu em Harã e casou-se também com Raquel, após pagar o dote exigido por Labão. Nos anos seguintes, Jacó teve 12 filhos com suas 2 esposas e suas servas. Ele se tornou um homem muito próspero, com um grande rebanho de ovelhas e cabras. Sua família crescia a cada ano que passava. Apesar das dificuldades e do engano sofrido, Jacó permaneceu fiel a Deus e confiou que ele o guiaria em sua jornada. Sua vida em Harã preparava-o para o seu retorno à terra prometida, onde Deus realizaria seus propósitos. Após anos vivendo na casa de seu tio Labão, em Harã, Jacó sentia que havia chegado o momento de cumprir a promessa que Deus lhe havia feito anos antes. Ele deveria retornar à terra de Canaã, onde seus pais, Isaque e Rebeca, ainda viviam. Certa noite, Jacó chamou suas 2 esposas, Lia e Raquel, para uma conversa importante. Ele explicou a elas seu desejo de partir de Harã e voltar para a terra de seus ancestrais. Já faz muito tempo que estou aqui, servindo a Labão e cuidando de seu rebanho, mas meu coração está inquieto. Sinto que chegou a hora de atender ao chamado de Deus e retornar a Canaã, a terra que ele prometeu a meu pai Abraão e a mim, disse Jacó. Lia e Raquel ouviram atentamente as palavras de Jacó. Elas sabiam dos desafios que haviam enfrentado na casa de Labão, mas também reconheciam as bênçãos que Deus havia derramado sobre eles. Se esta é a vontade de Deus, nós o apoiaremos em sua decisão, responderam as esposas, confiantes de que ele guiaria seus passos. Animado com o apoio de sua família, Jacó começou a se preparar para a jornada. Ele organizou o rebanho de ovelhas e cabras que havia acumulado ao longo dos anos, além de reunir todas as suas riquezas. Antes de partirem, Jacó enfrentou uma última negociação difícil com seu tio Labão. Eles discutiram sobre a divisão dos bens e animais, pois Jacó
queria levar consigo a maior parte do que havia conquistado. Após um tenso confronto, Jacó e Labão finalmente chegaram a um acordo. Com tudo pronto, a caravana de Jacó, composta por sua família, servos e rebanhos, partiu rumo à terra de Canaã. Jacó seguia adiante, confiante de que Deus o guiaria nessa nova etapa de sua vida. Ele sabia que encontraria desafios pelo caminho, mas sua determinação de voltar às origens e cumprir a promessa divina o fortalecia a cada passo. Após a difícil despedida de Labão, Jacó e sua caravana iniciaram a longa viagem de volta à terra de Canaã. O caminho não seria fácil, repleto de desafios e incertezas. Durante os primeiros dias, a caravana seguiu tranquilamente, com Jacó atento a qualquer sinal de perigo. Sua maior preocupação era o reencontro com seu irmão Esaú, de quem havia fugido há anos após receber a bênção de seu pai destinada a Esaú. Conforme se aproximavam das fronteiras de Canaã, os viajantes enfrentaram uma série de obstáculos. Fortes tempestades atingiram a região, dificultando a marcha e colocando em risco o rebanho e as provisões. Jacó e seus servos tiveram de trabalhar incansavelmente para manter tudo organizado e protegido. Em determinado momento, a caravana precisou atravessar uma região montanhosa e escarpada. O caminho tornou-se íngreme e perigoso, forçando Jacó a tomar medidas extras de segurança. Ele organizou grupos de guarda para proteger os mais frágeis e evitar que algum animal se perdesse ou se ferisse nas encostas. Outra dificuldade enfrentada foi a escassez de água potável. Diversas fontes e poços haviam secado devido à seca que assolava a região. Jacó e seus homens tiveram de percorrer longas distâncias em busca de oásis e riachos, consumindo suas reservas de alimentos e cansando ainda mais os animais. Apesar de todos os obstáculos, Jacó mantinha a fé inabalável em Deus, acreditando que ele o guiaria com segurança até seu destino final. Suas orações e bênçãos constantes fortaleciam o ânimo de sua família e servos, que se apoiavam uns nos outros para superar as adversidades. Finalmente, após semanas de árdua jornada, a caravana avistou os contornos familiares da terra de Canaã. Jacó sentiu seu coração palpitar com emoção ao retornar à terra de seus pais e avós. Ele sabia, porém, que ainda teria de enfrentar o reencontro com seu irmão Esaú, cujo perdão e reconciliação seriam cruciais para que sua volta a Canaã fosse completa. Após a longa e árdua jornada de volta à terra de Canaã, Jacó se aproximava do momento mais temido, o reencontro com seu irmão Esaú. Anos antes, Jacó havia roubado a bênção de seu pai, destinada a Esaú, o que o obrigou a fugir e se esconder em Harã. Agora, de volta à sua terra natal, Jacó sabia que teria de encarar seu irmão mais velho. Ele ficava apreensivo, temendo a reação de Esaú e a possibilidade de uma vingança violenta. Antes de chegar à região onde morava Esaú, Jacó decidiu se dividir em duas caravanas. Ele enviou mensageiros à frente com presentes, na esperança de apaziguar o coração de seu irmão. Digam a Esaú que vosso senhor Jacó vos envia estes presentes como sinal de seu arrependimento e desejo de reconciliação, instruiu Jacó a OS mensageiros. Os presentes incluíam muitos animais do rebanho de Jacó: cabras, ovelhas, camelos e jumentos. Jacó esperava que esses presentes ajudassem a acalmar a ira de Esaú. Enquanto aguardava a resposta de Esaú, Jacó ficou sozinho durante a noite, orando fervorosamente a Deus. Ele implorava pela proteção divina e pela graça de seu irmão. Após a súplica de Jacó a Deus, durante a noite ele ficou sozinho. Foi então que um homem misterioso apareceu e começou a lutar com ele. Esta não era uma luta comum, mas uma batalha espiritual, na qual Jacó lutava para obter a bênção e o favor de Deus. A luta foi intensa e se estendeu até o amanhecer. Finalmente,
o homem misterioso disse a Jacó: Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O novo nome, Israel, significa aquele que luta com Deus ou príncipe de Deus, refletindo a transformação espiritual pela qual Jacó havia passado. Depois disso, o homem misterioso abençoou Jacó dizendo: Eu sou Deus, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, a ti a darei, e a tua descendência. Esta promessa divina reassegurava a Jacó que Deus o acompanhava em seu retorno à terra prometida. Jacó ficou maravilhado com essa manifestação divina e declarou: Vi a Deus face a face, e a minha alma foi preservada. Essa experiência transformadora fortaleceu profundamente a fé de Jacó e sua conexão com Deus. No dia seguinte, Jacó finalmente se aproximou do lugar onde Esaú o aguardava, acompanhado de 400 homens. Jacó ficou apreensivo, mas reuniu sua família e rebanhos e seguiu em direção ao encontro. Quando as duas caravanas finalmente se aproximaram, Jacó saiu à frente, prostrou-se por 7 vezes ante seu irmão, aguardando ansiosamente sua reação. Para sua surpresa e alívio, Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçando-o calorosamente. As lágrimas rolavam pelo rosto dos irmãos, que se reconciliavam após anos de separação e mágoas. Aquele momento de reencontro e perdão marcou o recomeço da jornada de Jacó em sua terra natal. Ele sabia que ainda enfrentaria desafios, mas seu coração estava leve, pois sua reconciliação com Esaú representava o cumprimento da promessa de Deus. Após o emocionante reencontro com seu irmão Esaú, Jacó e sua família seguiram viagem de volta para Canaã. Eles chegaram com segurança à cidade de Sucote, onde Jacó construiu uma casa para si e abrigos para seu gado. Continuando sua jornada, Jacó chegou à cidade de Siquém. Lá, ele comprou um pedaço de terra e ergueu um altar, reafirmando sua fé no Deus de seus pais. Foi nesta cidade que ocorreu um trágico incidente envolvendo sua filha Diná, que foi violentada por Siquém, o filho do líder local. Profundamente perturbado pelos eventos em Siquém, Jacó recebeu uma orientação divina. O Senhor Deus apareceu a Jacó e disse: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú. Obedecendo a essa ordem de Deus, Jacó e sua família partiram em direção a Betel. Durante a viagem, ocorreram 2 eventos tristes na vida de Jacó. Primeiro, sua amada esposa Raquel faleceu ao dar à luz seu filho Benjamim. Mais tarde, Jacó também recebeu a notícia do falecimento de seu pai, o patriarca Isaque, em Hebrom. Chegando em Betel, Jacó construiu o altar conforme Deus havia ordenado. Então, Deus reapareceu a Jacó e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e até um ajuntamento de nações procederá de ti, e reis sairão dos teus lombos, e dar-te-ei a terra que dei a Abraão e a Isaque, e a tua descendência, depois de ti, darei esta terra. Apesar das dificuldades, a fé de Jacó em Deus se fortaleceu, e ele continuou sua missão de guiar sua família e cumprir o propósito divino em suas vidas. Com este capítulo, chegamos ao fim da narrativa de Jacó por ora. Agora, daremos continuidade à história de seu filho José, cujas experiências e provações nos revelarão mais sobre o plano de Deus para a linhagem de Abraão. Esteja preparado para acompanhar os próximos capítulos da fascinante saga da família de Jacó.